oitavo ano. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aulinha de português, ok? Preparados? Então vamos lá. Olha o nosso assunto de hoje. O que nós temos para hoje? Nós vamos falar sobre os gêneros textuais do meio jornalístico, não é isso? E os gêneros que nós vamos tratar hoje são a notícia e a reportagem. São esses gêneros sobre os quais nós vamos falar na nossa aulinha de hoje, ok? Existem outros gêneros do meio jornalístico, né? Mas nós vamos focar hoje nesses dois gêneros, ok? São gêneros muito importantes para nós nos mantermos informados o tempo todo, não é mesmo? E aí, pessoal, eu queria aproveitar de início para fazer uma rápida revisão do que são gêneros textuais. Essa expressão gêneros textuais, ela está bem clara na mente de vocês, antes da gente iniciar nossa aula? Todo mundo aqui sabe o que são os gêneros textuais? Pense aí. Lembre aí do que nós já falamos. Gêneros textuais são as diversas formas de nós criarmos textos. Como eu já falei para vocês, nós utilizamos textos a todo momento da nossa vida para interagir socialmente de várias formas, não é mesmo? E aí, para isso, esses textos precisam estar estruturados para se aplicarem a cada função, para que nós queremos que eles sirvam naquele momento. E para isso, nós temos os gêneros textuais, que são formas diferentes de criar texto para cada situação que eu desejo. E hoje nós vamos falar dessas duas formas de textos que fazem parte do meio jornalístico, a notícia e a reportagem. Você sabe a diferença entre esses dois textos? Vamos ver então? Me acompanhe aqui, vamos lá. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre os textos jornalísticos de uma forma geral, certo? Olha o que nós temos aqui. Os textos jornalísticos são veiculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão e internet. Isso mesmo. Os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Esse é o objetivo principal do texto jornalístico, é comunicar, informar. Essa é a missão do jornalista, de quem cria esses textos, é nos trazer informação, levar a informação para a população, não é isso? E aí ele pode vir por vários meios. Esses textos podem vir através de vários meios, como nós vimos aqui, através de jornais, através de revistas, do rádio, e aí nós vamos ter as notícias e as reportagens orais, falados oralmente, trazidos para a gente oralmente, e não através da escrita, como na televisão também. E na internet, nós também temos textos jornalísticos? Temos sim. Temos muitas notícias e reportagens na internet. Nós temos os jornais em formato virtual também. Do mesmo jeito que nós temos lá o jornal impresso, nós temos também os sites dos jornais, que também vão nos trazer as notícias. E temos vídeos também, né, com reportagens através da forma oral, nos passando informações oralmente também. Também são textos, né? Isso mesmo. Passando adiante, nós vamos ver aqui, eu trouxe algo para a gente refletir, muito importante nesse momento. Abrindo um parênteses aqui dentro do nosso objeto de estudo, que é a notícia e a reportagem, nós podemos atrelar esse nosso objeto de estudo ao momento em que nós estamos vivendo. Vamos pensar sobre isso? Olha a frase que eu trouxe. A importância da informação segura em tempos de pandemia. Queria também falar sobre isso com vocês. Nós estamos falando de textos do meio jornalístico, de textos que são escritos para nos trazer informações, informações seguras, precisas, porque essa é a missão de um jornalista que tem a missão de escrever esses textos, não é mesmo? E aí, gente, qual é a importância de uma informação segura nesse momento em que nós estamos vivendo? É de extrema importância nós termos acesso à informação segura. A informação, ela é uma das maiores armas que nós temos nesse momento para nos munir, né, contra
esse vírus que nós temos que enfrentar, né? Estamos tendo que enfrentar. Então, ter acesso à informação, saber realmente o que está acontecendo, saber de forma verdadeira como se prevenir, como se proteger, tudo isso faz parte da nossa proteção contra essa doença, né? Que está atingindo tantas pessoas no mundo inteiro. E para isso, nós precisamos de informação segura, que também é passada através de textos jornalísticos. Então, nós vemos o quê? Que os gêneros textuais do meio jornalístico são de extrema importância nesse momento em que nós estamos vivendo, não é mesmo? E em todos os momentos, na verdade. É isso? Passando adiante. Nós vamos agora detalhar como a notícia se configura e como a reportagem se configura também. Vamos ver qual é a diferença principal entre esses dois gêneros textuais que fazem parte do meio jornalístico, que parecem estar bem próximo ali, mas eles têm função bem diferente, certo? As funções são diferentes, a forma como eles são construídos também é diferente, ok? A notícia, para que é que serve uma notícia? Né? O que é que vem dentro de uma notícia? Veja só, a notícia ela relata um fato ocorrido recentemente. Isso mesmo. A notícia ela vai trazer algo que acabou de acontecer, tá ali fresquinho, aconteceu ontem ou hoje mesmo, ok? Ela traz informações dentro do seu texto como resposta para essas perguntas. Veja só, o que? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu e como aconteceu? Essas perguntinhas sempre vão ser respondidas dentro de uma notícia. Por quê? Porque a notícia ela tem essa missão de nos informar sobre um acontecimento recente de forma bem detalhada, detalhadamente mesmo, ok? Dizendo todas essas informações que nós vimos aqui. Esse é o objetivo de uma notícia, ok? Reportagem, professora. A reportagem, então, ela vai falar sobre o quê? De que forma ela fala dos assuntos? Veja só, a reportagem, ela já apresenta um estudo ou uma pesquisa feita sobre um determinado assunto durante um período de tempo. Ela não vai falar só do que aconteceu ontem ou do que está acontecendo hoje, mas ela vai fazer uma pesquisa, um levantamento de dados sobre um assunto, determinado assunto, durante um período de tempo, durante alguns anos, durante algumas semanas. Ela vai pegar esse período e vai fazer o estudo, ok? Então, a reportagem, acompanhe só, ela traz dados obtidos com a pesquisa e a fala de especialistas na área. Isso também pode aparecer. É uma forma de dar mais credibilidade ao texto. Esse texto ele vai trazer também informações relatadas por alguém que é especialista naquela área, né? Que entende profundamente desse assunto. Essa é a forma de dar credibilidade a uma reportagem, ok? Então vamos lá, entender um pouquinho mais sobre esses gêneros textuais. Agora nós estamos falando sobre as características da linguagem utilizada nesses textos, nos dois gêneros, tanto na reportagem quanto na notícia. Como é a linguagem utilizada? As principais características do texto jornalístico como um todo são a linguagem clara, então a forma como a linguagem é construída nesse texto tem que ser clara. O que isso quer dizer? Que ela vai ser de fácil entendimento. Afinal de contas, é um texto construído para a população como um todo, para o público, né? Ter acesso. Então, eu preciso de uma linguagem clara, uma linguagem fácil de entender, de fácil compreensão, ok? A linguagem, ela também é objetiva, né? Ela traz a objetividade. O que é objetividade? Eu vou direto ao assunto que eu quero tratar. Eu não vou ficar rodeando por ali, entendeu? Então, é um texto que vai diretamente ao assunto, um texto objetivo. E eu também tenho a apresentação de informações completas sobre o assunto.
Isso mesmo. Um jornalista, ele tem a missão de investigar bem sobre o que ele está querendo falar. Ele tem que ter aquela certeza da veracidade do fato, que aquilo ali é verdade, realmente foi daquela forma que aconteceu, certo? Então as informações precisam estar bem completas, ok? Passando adiante, olha só, aqui nós temos uma informação também bem importante e interessante também sobre os textos do meio jornalístico. Veja só, outra característica dos textos jornalísticos é a sua temporalidade. Você já ouviu falar sobre isso? O que é a temporalidade de um texto? Veja só. Ou seja, eles são relevantes no dia a dia em que são publicados e somente por um curto tempo depois disso. Ou seja, é um gênero textual que ele tem a sua relevância naquele momento em que ele foi escrito, porque aquele assunto está sendo assunto do momento, né? O foco é aquele assunto. Porém, tem algo aqui também para a gente prestar atenção. Veja só, ao longo do tempo, eles ganham uma importância histórica. Aí sim, esses gêneros textuais, eles podem ganhar uma importância histórica. Ele pode não ser mais tão importante naquele momento, mas ele é importante historicamente. Vamos pensar aqui num exemplo. Importante historicamente para a pesquisa, como a gente vê aqui. Veja só. Vamos pensar aqui num exemplo. Nós estamos vivendo agora o momento da pandemia, né, do coronavírus. Então, muitos textos jornalísticos estão sendo produzidos sobre esse assunto, sobre essa temática. Muitas reportagens, muitas notícias. Nesse momento, são de extrema importância, de muita importância que nós tenhamos acesso a essa informação, né? Que nós façamos a leitura para cada vez estar sabendo mais sobre esse tema. Todo mundo quer ler, quer saber. Então, nesse momento, ele tem essa temporalidade, certo? Ele é importante nesse momento no tempo. Agora, alguns anos se passaram, a pandemia passou, né? Graças a Deus, está todo mundo bem. Não tem mais a importância da gente ficar lendo sobre essa temática, não é isso? Sobre uma notícia de um momento em que não se vive mais. Porém, para fins históricos de pesquisa, vai chegar um momento em que essas notícias e reportagens vão ser consultadas, sim, para saber sobre a história, como foi naquela época lá, né? Como foi que a doença chegou, como as pessoas se preveniam, né? Como eram os números, que os números iam avançando. Tudo isso, certamente isso vai acontecer daqui a um bom tempo, daqui a alguns anos. É isso que é a importância histórica de um texto jornalístico. Passando então adiante, olha o que nós temos aqui. Agora eu trago um exemplo de uma notícia e de uma reportagem bem recentes sobre esse assunto que está bem em alta no momento, não é isso? E vamos aqui observar características que eu citei nessa notícia e na reportagem que eu trago posteriormente. Olha a notícia. Nós temos a notícia com o seguinte título: Ceará recebe novos 300 respiradores encomendados da China. Veja só, esse é o título da nossa notícia. Nós temos aí a data que ela foi escrita, a hora, né, que foi atualizada, porque ela foi tirada do jornal através da internet, ok? E aí nós temos aqui o texto. Temos o texto escrito, temos uma imagem que tem a ver com o assunto. Vamos ler rapidamente. O destino dos equipamentos será o interior do Ceará, nos municípios onde tem crescido o número de casos de Covid-19. Por volta das 20 horas deste sábado, 27, aterrissou no aeroporto de Fortaleza mais uma carga de respiradores mecânicos. São 300 respiradores vindos da China, encomendados pelo governo do estado. A intenção é direcionar estes novos equipamentos para os municípios do interior do Ceará que passaram a enfrentar com mais severidade os casos de Covid-19. Veja só, nós temos aqui aquelas informações que eu falei para vocês que a notícia traz. Você prestou atenção?
ela traz um assunto bem recente, algo que acabou de acontecer. Primeira característica da notícia. E ela responde aquelas perguntinhas que eu lhe disse. O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Vamos ver só? Acompanhe. Agora, nós temos um exemplo de uma reportagem, ok? Nessa reportagem, nós vamos ver o quê? Nós veremos que nós temos informações mais detalhadas do que nós vimos na notícia. Isso mesmo. Nós temos uma informação que é trazida através de uma pesquisa que foi realizada. Essa informação ela é apresentada para a gente através de estudos, de pesquisas que foram feitas, e ela não fala só de algo que aconteceu ontem ou hoje, ela fala de algo que vem acontecendo num período de tempo. Veja só, o título da nossa reportagem é: Durante pandemia, Fortaleza tem 57,7% menos acidentes de trânsito com vítimas. Esse é o título da nossa reportagem, né? Nós temos aí quem escreveu, data e hora, tudo isso. Olha o nosso texto. A redução foi observada comparando os registros de 2019 e 2020, nos períodos entre 20 de março a 31 de maio. E aí nós temos uma imagem representando esse assunto. Durante o período de isolamento social em Fortaleza, as ruas e avenidas esvaziadas contribuem para mais que a contenção do coronavírus. Olha aí, está trazendo mais resultado. Entre os dias 20 de março e 31 de maio, foram registrados 679 acidentes de trânsito com vítimas na capital, 57,7% a menos que o observado em igual período no ano passado. Vocês viram que ela não fala só de algo que aconteceu ontem ou hoje, fala de algo que está acontecendo em um período? Isso mesmo. Na ocasião, foram contabilizadas 1.605 ocorrências desse tipo. Exatamente. Olha o que nós vemos aqui. O período ao qual esse estudo se refere, 20 de março a 31 de maio. Nós vemos aqui embaixo também dados estatísticos, porcentagens. Então, nós estamos vendo que uma pesquisa foi feita, foi realizada para trazer esses números para a gente, não é mesmo? A nossa reportagem continua. Veja só. Os dados foram divulgados pelo Sistema de Informações em Acidentes de Trânsito, SIAT, e pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, e indicam ainda a redução de 18,9% no número de mortes nesse intervalo de 2020, se comparado ao ano de 2019. Olha só, ele para obter maior credibilidade, né, na sua reportagem, para que a reportagem tenha realmente a credibilidade do leitor, ele traz informações coletadas em órgãos de trânsito. Isso mesmo. E aí, logo abaixo, nós vamos ver que tem, entre aspas, a fala de alguém. Veja só, desde o início desse momento de isolamento social, nós tivemos uma redução geral no nível de circulação das vias da cidade. Isso teve um resultado muito interessante, que foi uma diminuição na quantidade de infrações que ocorreram na cidade. Fecha aspas. Avalia André Luiz Barcelos, assessor técnico da AMC. Vocês lembram que eu falei sobre essa fala aqui, ó? De uma pessoa especialista na área? Isso mesmo. Aqui nós temos a fala de um especialista, que normalmente aparece nas reportagens para dar credibilidade. Isso mesmo. Continuando a nossa leitura. Em relação ao total de acidentes em Fortaleza, de 20 de março a 31 de maio de 2019, foram registrados 3.643. Já neste ano, diminuíram para 1.057, 71% a menos. Olha os dados sendo apresentados, mostrando para a gente que uma pesquisa detalhada foi feita.
não é mesmo? Lá embaixo fala de novo sobre o especialista da área. Veja só. Barcelos enfatiza que, embora o fluxo de veículos tenha diminuído, outro fator de risco se tornou mais evidente: a velocidade. Abre aspas. Qualquer velocidade a mais pode provocar um acidente que requer um leito, que vai fazer falta para pessoas em tratamento da Covid-19, além de ser uma grande tragédia para cada pessoa envolvida, afirma. Olha só, mais uma vez nós temos a fala do especialista, mostrando a credibilidade da reportagem, não é isso? E então, gente, aqui a gente finaliza a nossa aula. Falamos sobre a notícia, sobre a reportagem, vimos a diferença entre esses dois gêneros textuais bem importantes nesse momento em que nós estamos vivendo, né? E em todos os momentos, não é isso? E aí eu trago para vocês a nossa tarefa de casa de hoje, ok? Como atividade, eu peço a vocês que resolvam no material Bernoulli, páginas 31 e 32, que são os exercícios de aprendizagem no volume 3. Ok, pessoal? Então agora é com vocês. Faça a sua atividade e exercite tudo que nós comentamos, tá bom? Então eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.